Muito bem, sejam bem-vindos à segunda parte de A Besta e o Dinossauro. Nós estamos analisando esses dois poderes que em Apocalipse 13 se representa pela besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Esses dois poderes, eles são retratados na Bíblia como desempenhando um papel preponderante nos últimos eventos. E nós vamos hoje não estudar tanto a questão da profecia. Para isso eu recomendo que você veja outros vídeos sobre quem é a besta que sai da terra, Estados Unidos da profecia. Tem muitos vídeos aí. Mas hoje vamos ver um update, o que está acontecendo no cenário profético. Como é que Donald Trump, eu já falei quem que é o dinossauro agora, Donald Trump, se encaixa no cenário profético. Tem alguma coisa a ver? Lei dominical, é mais favorável sim ou não? Vamos analisar essas questões, tá? E em Apocalipse 13 está profetizado que, de fato, os Estados Unidos vão render e vão dar a sua autoridade à primeira besta, ao papado. E como é que isso será que pode acontecer? E hoje em dia estamos mais próximos disso do que nunca. Olha aqui, ó. O Alan me ajudou a fazer essa caricatura, a escolher aqui, a montar. Tyrannosaurus rumpus. Ó, a gente não fala que Trump é o dinossauro, não. É T-Rump, né? Mas, humor à parte, aqui nós temos, porque ele usa bastante também a questão o jeito que ele encara as coisas. No alemão tem a expressão idiomática, ele é um elefante na loja de porcelana. Já ouviram falar essa expressão idiomática? Um elefante na loja de porcelana. Que arrebenta tudo e vai arrebentando. Então ele é mais ainda. Vamos ver então um pouquinho sobre ele e os que estão por trás dele. Quando ele foi eleito, contra todas as previsões, a mídia do mundo não gostou nada. Essa aqui é a revista Veja, a vitória do atraso. Quando ele foi eleito. Apoiado pelos perdedores da globalização, Donald Trump desferiu um cruzado de direita na cara do estabelecimento dos Estados Unidos, atropelando partidos, pesquisas, imprensa e mercado. Eleito, ele ameaça pulverizar o legado de Obama e isolar o país, lançando o mundo numa era de incerteza. Resta confiar na solidez, até agora inamovível, das instituições americanas, ou seja, Congresso, a Suprema Corte, assim por diante, né? De fato, ele estava lutando contra uma candidata, Hillary Clinton, tinha décadas de experiência política, sua carreira como senadora, esposa de ex-presidente Bill Clinton, que foi presidente por 2 termos, por 8 anos, né? Tinha o apoio de seu partido democrata, então realmente a oponente dele era muito forte. Trump não tem nenhuma experiência política antes de sua candidatura. Ele é um econômico, ele é um magnata da indústria imobiliária, chamado de forma pejorativa de bilionário. O bilionário, ele é da elite, ele é arrogante e tal. Hillary Clinton, que foi sua oponente, gastou o dobro no orçamento de sua campanha eleitoral. Hillary gastou o dobro do seu orçamento do que ele. A mídia também sempre deu em cima de Trump, como é esse caso, essa manchete aqui, né? E ele ainda provoca a mídia, chamando ela de fake news. Você é a New York Times, as agências são fake news e fica quieto e tal. Ele fica provocando isso. E mesmo assim, os candidatos anteriores, ninguém jamais ousou ficar provocando a mídia, falar contra a mídia, porque é a imagem dele para o público, para os eleitores. 2/3 dos americanos julgavam que ele era inqualificado nas pesquisas. No começo, as pessoas pensavam, esse Trump aí vai ser desqualificado logo, vai ser o verão de Trump, o pessoal vai gozar um pouquinho, se divertir, mas depois, quando chegar na hora séria mesmo, eles vão eleger outro. Mas não, ele continuava na frente. Por um tempo, até o Ben Carson estava na frente dos partidos republicanos, Partido Republicano, mas daí Trump também começou a ganhar ele, quando começaram a ver quem que é Ben Carson de fato e tal. Trump só ganhava, gente. Não, mas então a Hillary vai bater ele. Então, qual não foi a surpresa? No dia 9 de novembro, que as pessoas até na Suíça falavam assim, a gente acordou esfregando os olhos para ver se era verdade mesmo. O Trump ganhou? Gente, como é que pode? Desafia qualquer explicação. As pesquisas anteriores mostravam que Hillary Clinton ia ganhar com uma margem de não sei quanto. A própria revista Time, aqui nós vemos a capa, a manchete dela,
Meltdown, publicado no dia em que supostamente sairia o resultado. Já tinham preparado a arte da capa, infelizmente não imprimiram ainda. O Trump derretendo aqui, mas foi o contrário. A revista, se não me engano, Newsweek, já tinha lançado fisicamente, não sei, acho que umas 20 mil cópias, com a revista falando Madam President, a primeira presidente mulher, bem-vinda. E aí tiveram que recolher as revistas, porque ninguém esperava que ele ganharia. A mídia na Alemanha, ó, essa aqui é tipo a revista Veja, a principal na Alemanha, zombando do slogan dele. Ele quer America First, ele quer Estados Unidos primeiro, Então vai ser os Estados Unidos que primeiro vai sofrer a consequência de falta de liberdade. Aqui, ó, terrorista matando. Essa aqui é a consequência do America First. Porque a Alemanha é um aliado histórico desde a Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, mas ele vem rompendo com isso aí também. O fim do mundo, a capa aqui, ó, pelo menos como nós o conhecemos. O fim do mundo. Repercussões da mídia. A revista Spiegel Online aqui disse, ó, o Ocidente não existe mais. Bom, quando ele ganhou também, eu analisei aqui um pouquinho o vídeo do Walter Veite comentando ele, e tem um proeminente radialista americano chamado Alex Jones, que sempre era da oposição. E ele, com a ganhada de Trump, agora virou totalmente a favor do governo. Então eu vi nisso também uma tática para poder ganhar a oposição, silenciar a oposição de uma forma elegante. Trump tem se comunicado muito através do Twitter, uma forma aberta, parecido, nós vemos aqui um paralelo com o Papa Francisco, que busca estar com o povo, lutando em favor dos interesses do povo e assim por diante. Isso aí se chama populismo. Populismo é quando um líder político, ele separa, de um lado estão as elites ricas, egocêntricas, querem ficar mais ricas ainda, seus interesses, e o povo comum, puro, entre aspas, o povo comum. E eu estou defendendo os interesses do povo. A esquerda é chamada mais liberal, com os interesses mais, digamos, mais para o comunismo, socialismo, e o da direita é mais conservador, mais pulso firme, voltar às tradições e assim por diante. Nosso país. Bom, a mídia, nós falamos sobre a mídia antes, né? A mídia, ela está dividida aqui na mídia principal, aqui no Brasil especialmente, né? Todas as TVs principais do mundo se alimentam de certas fontes que estão por trás, que são eles que ficam alimentando as TVs do mundo, jornais e a imprensa. A chamada Associated Press, Reuters, UPI e a AFP da França. Então são esses os quatro Big Four, que ficam alimentando as mídias principais. É por isso que quando você vê o noticiário sobre o mundo, você pode reparar que é muito parecido o noticiário de um do outro, assim, o conteúdo. É a mesma coisa, até a versão oficial. Mas agora tem surgido cada vez mais a chamada mídia alternativa. A principal representante, nesse caso de Trump especialmente, é a Fox News. A Fox News é bem pró-Trump. Ou seja, mostrando que realmente ele está lutando pelos interesses do povo, ressaltando suas partes positivas. Também outros, como esse Alex Jones do InfoWars, tem uma voz bem grossa, assim, você conhece ele? I agree with Trump on that. He agrees with me. Because I've got articles. He's following Alex on coal. He's following Alex on guns. He's following Alex on borders. Também bastante violento, assim, violência verbal. Ele é a favor do lobby armamentista, porque na visão dos americanos, quando a elite quer retirar as armas do povo, isso aí é um sinal de que quer ser ditador, de que quer desarmar a população para poder dominar ela. Então, quando tem esses ataques de armas nos Estados Unidos, metralhadora em escola e coisa assim, ele já vê evidências de que é o governo que está forjando isso para que a opinião popular seja, gente, é muito perigoso ter armas, vamos ter que agora restringir. Então, restrição de armas não mais a população pode ter e quer desarmar o povão. Eles já ficam de alerta. Ó, esse aqui foi fake, isso aí não sei o quê. É muita guerra de informações. Ó, InfoWars. Eles também têm o site agora NewsWars. E o Breitbart também, que até pouco tempo estava por trás dele, o chamado Steve Bannon, também bastante ultra da direita. Também bastante da direita, ultradireita. Esse aqui é o Drudge Report, que foi um dos primeiros a mostrar sempre o lado alternativo dos fatos, a questionar o outro lado da moeda, Drudge Report. Você pode ver lá tudo no Google, que são sites. Esse aqui é mais em questão de página mesmo, não tanto vídeo. O Alex Jones publica
acho que mais de 10 vídeos por dia. Ele fica fazendo upload e o pessoal se alimentando. Inclusive, ele tem contato direto com Donald Trump também, de maneira informal, por trás dos bastidores. Agora, falando em fake news, esse termo surgiu na época de Trump. Aqui nós vemos a imagem da inauguração de Trump em 2017, comparado com a imagem de Obama quando ele foi instaurado na presidência. Essa comparação foi lançada pela New York Times, se não me engano. Mas, foi uma das mainstream media, né, das principais. Mas só que, de fato, eles pegaram uma imagem não do momento ápice, mas pegaram uma imagem, de fato, aqui Trump, eles foram um pouquinho desonestos, porque olha só, uma outra imagem de Trump mostra mais pessoas aqui assistindo o Trump sendo instaurado. Aí o Trump ele chegou a falar assim, ó, que teve um número recorde de pessoas, que até mais do que o Obama. E vamos ver um vídeo agora de uma rede de TV questionando a Casa Branca. Gente, mas como é que pode? Que pelo ar dá para ver que foi menos pessoas. Como é que o Trump fala que ele teve mais audiência? Come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office on day one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts. Aí foi que surgiu esse termo fatos alternativos que realmente tem surgido porque o fake news na verdade nada mais é que um acusando o outro de falsidade. Eu iria fazer uma palestra dedicada, até lancei no WhatsApp a ideia de a gente lançar uma palestra no MV sobre fake news e os eventos finais. Mas eu pensei que, mostrando esses textos aqui integrados nessa palestra aqui, seria o suficiente. A Sra. White fala assim, ó, aumentarão os enganos, as mentiras, as imposturas. De toda parte virão exclamações, eis o Cristo, eis o Cristo. Mas disse Cristo, não sigais. Tá? Então, serão enganos, mentiras que aumentarão. Na era do fake news, nada mais parecido com o cumprimento disso aí, né? Foi relatado que o profeta Jesus se havia declarado Messias na época de Jesus lá. Tal. Então surgiu o boato, ele falou que ele é o Messias. Sendo que não está escrito lá que ele falou para o público que eu sou o Messias. Não, foi um fake news também. Então esse fake news aqui danificou o ministério de Jesus. E, boatos, né? Falando sobre os eventos finais e de que vão acusar os adventistas de muitas coisas, diz assim, ó, Ellen White, muitos ficarão admirados de ver quantas coisas foram conservadas, lembradas, as quais servirão de prova para os argumentos dos adversários. Muitos se surpreenderão de como foi atribuído às suas palavras um significado totalmente diferente da que era a sua intenção. Ou seja, olha aqui, o adventista tal falou isso, e vai ser colocado de uma forma tal. Gente, mas eu nunca quis dizer isso, eu falei isso realmente, mas não foi com essa intenção, não foi nessa coloração, entendeu? Então, vai se atribuir também fake news, pelo menos na questão do contexto. Olha, ele falou isso, ó, foi contra o Papa, foi contra os governos e assim por diante. Tá. Agora, algumas dicas rapidamente para a gente se prevenir, porque os enganos enganariam até, se possível, os próprios eleitos. Algumas dicas práticas aqui, ó. Se você vê na internet alguma coisa que está em caixa alta, assim, tudo maiúsculo, pontos de exclamação, títulos pretensiosos, quer dizer, o maior, o melhor, o mais importante, coisa assim, já desconfie disso. Urgente, ponto de exclamação, atenção, vermelhão. Ou então, ó, tem um site aqui que ele analisa a credibilidade da página da internet, no caso. Porque algumas páginas se parecem com a grafia tipo NewYorkTimesNoticias.com. A pessoa lê, uau, New York Times Notícias, né? Mas o site oficial da New York Times não é esse. É o New York, é NYT. Então, se você quer saber se um site é confiável ou não, é só entrar lá. Tem um campinho lá que você coloca www.issoaquilo, que você pode ver a nota que eles dão lá. Se tem costume de lançar fake news. Cheque a data também, aquela notícia velha. Foram condenados 22 islâmicos essa noite. Ore por eles que vão ser enforcados amanhã.
Você já recebeu essa mensagem também, Lívia? Recentemente? Vão enforcar 22 islâmicos lá, vão matar cristãos. E sempre é a mesma coisa, o pessoal manda de novo, sabe? Veja a data, de quando que é. Coloca no Google a frase, entre aspas. Se você colocar a frase entre aspas, vai aparecer a frase certinha que aparece. Tem fonte. Se for uma página .edu ou .gov, ou no caso do Vaticano .va, você pode ficar mais tranquilo, porque não é qualquer pessoa que pode comprar um domínio assim. Agora, .com, .org, é qualquer pessoa que pode comprar e escrever lá alguma coisa. Mas voltando aqui à questão do fake news que surgiu à tona com Donald Trump, o Donald Trump tem umas coisas realmente que nós, adventistas, nós também assinaríamos embaixo. Por exemplo, contra o aborto. Ele é contra o oba-oba de aborto, que pode legalizar e tal, porque a Hillary Clinton teria dado prosseguimento à chamada Planned Parenthood, ou seja, paternidade planejada. Eles sempre dão assim, nomes bonitos, né? Mas na verdade é contra aborto. Ele já cancelou esse Planned Parenthood do Trump. Ele é contra a globalização. No caso, a gente também é contra a globalização no sentido de unir o mundo, ecumenismo, todo mundo né, junto assim. Mas ele é mais a favor do nacionalismo. Quando Trump fala assim, America First, quer dizer, Estados Unidos primeiro, eu acho que cada país quer isso para o seu... Cada presidente quer isso para o seu país, que seja America First. Isso não quer dizer America Alone. E eu não estou com isso aqui querendo defender a Donald Trump. Eu só estou mostrando o outro lado da moeda. Porque quem fica assistindo muito noticiário vê quase só coisa negativa sobre o Trump. Já repararam? Só caindo em cima, que ele é né, xingando ele e tal. Ele é contra a agenda gay também, mais pró-família. São os valores da base republicana que foram quem mais elegeu ele. Então ele tem sido bem fiel às suas promessas de campanha, como Jerusalém também, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele vem da chamada direita alternativa, porque como nós vimos, o próprio Partido Republicano, até certo ponto, o abandonou. A cúpula republicana tinha abandonado ele. Não, uma pessoa assim, desse jeito não dá e tal. E porque ele tem uma vida realmente, moralmente, ele tem um histórico questionável aqui com mulheres, né? Já é a terceira mulher que ele tem. Ele toca nas mulheres em todas as suas partes, mesmo contra a sua vontade, abuso sexual, digamos assim, tem sido acusado, mas mesmo assim ele foi eleito. Então a pergunta surge, como é que isso não o queimou entre os seus eleitores conservadores? Porque geralmente republicano é mais reconhecido como conservador, republicano mais religioso. Como é que isso não queimou ele? Como é que os evangélicos, como é que os cristãos apoiaram ele? Então, esse artigo aqui da revista Time ajuda a entender um pouco. O título aqui diz assim, como os evangélicos puseram a Trump no poder. Como é que os evangélicos ajudaram a Donald Trump. Aqui nós vemos o vice, também evangélico. Uma manchete na CBS falou assim, sobre a campanha eleitoral, que estão dando às igrejas a sua voz de volta. Então as igrejas não estavam tão preocupadas com a questão moral. Aqui nós vemos o apoio evangélico que Trump recebeu. Esse aqui foi no Hotel Marriott, lá em Nova York. Inclusive, vocês reconhecem alguém aqui do meio adventista? Entre esses aqui? Esse aqui, O Doug Batchelor esteve lá nesse encontro. Ele até postou no Facebook, gente, cuidado que eu não estou apoiando a Trump. Eu só fui aqui porque foi convocada a convenção de comunicadores cristãos, broadcasters, e eu fui lá para responder para fazer perguntas a ele sobre a sua candidatura. E aqui ele está buscando o apoio evangélico. No começo, os evangélicos estavam com bastante pé atrás com ele, porque, gente, não, ele é bem irreligioso. Como é que pode ser um não cristão assim, líder? Mas depois ele foi tendo contato com alguns religiosos, se não me engano, foi Kenneth Copeland, ou foi um deles, que teve entrevista com tipo estudos bíblicos, Jerry Falwell Jr., e ele, para ganhar esse apoio, Susan, Barbara White, assim por diante. Então aqui está ele, e falando
tipo, perguntando o que vocês desejam, o que eu posso fazer por vocês, vocês são muito poderosos, é só vocês se unirem, vamos nos unir, assim por diante. Então, isso foi ganhando a confiança deles, que apesar de Trump, de suas falhas morais, mas a agenda deles seria cumprida. Ó, aqui está Doug Batchelor falando aqui, ó, não, eu não estou dormindo, porque aqui parece que ele está dormindo nessa imagem, ó. 25% dos votos de Trump vieram de evangélicos e 80% dos evangélicos brancos votaram em Trump. Bastante. Quase todos, mesmo no meio adventista, eu me pude sentir lá, acompanhando alguns, que a maioria era realmente a favor de Trump, porque sabiam que Clinton seria mais liberal, homossexualismo, aborto e tal, o oba-oba queria continuar a agenda. Então, não. Se alguém pode mudar, então é ele, um outsider. Os evangélicos valorizam muito a graça de Deus, a sua graça, o seu amor, né? Então, para eles, as falhas morais de Trump não são tão graves, contando que recebem o que eles querem, entendeu? Então, Deus perdoa, se você pediu perdão, se você tá... Então, Deus perdoa, mas vai lá e faz o que nós pedimos. Pode ser? E eles também veem a Trump como se fosse a Ciro. Vocês lembram de Ciro na Bíblia? Deus falou assim, lá em Isaías 45, sobre Ciro, ao ser ungido, a Ciro, a quem tomo pela minha mão direita, para bater as nações, eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Quer dizer, ainda que você não seja cristão, que você não seja perfeito e tal, todo mundo tem suas imperfeições, né? Então, mas Deus vai te cingir. Aí lá impuseram as suas mãos sobre Trump, imposição de mãos, a bênção. Deus vai te abençoar, Deus vai te cingir, mesmo que não conheces a Deus, entendeu? Eles veem em Trump um libertador. Ciro foi lá e libertou o cativeiro babilônico. Então eles se veem que os valores morais americanos estão em cativeiro. E aqui está o grupo de oração pró-presidente Trump. Vamos orar e pela intercessão Deus vai usar ele. Assim como Deus falou, inclusive tem um vídeo na internet de Paulo Cordeiro e Felipe Reis, em que eles abordam bastante, exaustivamente, mostrando como é que Deus usa reis pagãos, como Nabucodonosor também, chamando eles de servo, de que faz a minha vontade, mas são pagãos, como Trump é. Então vamos orar por eles, interceder, porque com a oração, chamado prayer warriors, são guerreiros de oração, tem correntes de oração, vamos fazer o escudo contra os males e contra a elite que quer tirar Trump do poder. São conspirações. Até o Alex Jones também fala aqui, ó, tentativa de assassinato, eles querem tirar Trump, os globalistas querem tirar Trump do poder, conspirações e por diante. Tem tudo isso aí. Agora, um dos líderes evangélicos mais respeitados e mais assistidos na TV é o chamado Kenneth Copeland. Vocês lembram dele lá no Tony Palmer? Quando Tony Palmer foi lá, falaram em línguas e mostrou o videozinho do Papa, tá? É esse mesmo aqui. Ele já é bem velhinho, mas não sei se ele põe uma máscara, alguma coisa plástica, que ele parece uma pessoa, né? Vamos ver um vídeo aqui agora, ele apelando, porque tecnicamente ele não pode defender nenhum candidato na sua TV, no seu programa, pela questão da emenda Jones, que a gente vai ver daqui a pouco também. Não pode vestir a bandeira, mas ele dá por implicação, se você votar em Clinton, você vai ser culpado de assassinato, porque tem essa questão de aborto. Don't you turn that off, say, well, I ain't going to vote anyway. You're going to be held seriously to account by God if you don't vote. And you're going to find that out before this broadcast is over. You're going to be guilty of murder. You're going to be guilty of an abomination of God. You're going to be guilty for every baby that's aborted from this election forward. Ou seja, ele está apoiando Trump e mobilizando os religiosos para votarem por Trump, porque apesar de que ele é imperfeito e tal, mas ele vai tirar o aborto, ele vai fazer isso e tal, que nós estamos muito contra. E agora uma outra coisa, sobre a influência de Kenneth Copeland sobre Trump. Been a part of that, but most interest to our Christian audience, especially the faith audience, that you've heard in those meetings, those phone calls, that gives you the most hope, and what you're listening for, what was your ear tuned to that you've heard out of that was the most encouraging thing as a Christian? Terry, I believe the thing that, excuse me, not
so much what was said in the conversations in those meetings, but the fact that we were having them. And I have no doubt at this point, from what I've heard, what I've seen that's taken place over the last month that this has been happening. If something were to really strike my heart, if God really showed me something that I felt like, and that the Lord would say, "You deliver this," I have no doubt but what I could deliver it. And that was not true in presidents past. Even though we had influence in some areas, in some ways. But if the Lord were to say something to me in the other presidents, that what little I've had to do with them, I don't know. I don't know whether I could have ever gotten anybody to listen to me or not. But I am totally convinced that if the Lord were to say something to me, if the Lord were to say something to David, or if the Lord were to say something to Bishop that the president needs to hear, I have no doubt that we could do it and do it quickly. Yes, sir. And have audience to say, "Thus saith the Lord," and he wouldn't just turn it over to an aide or something and just write it off. He would listen and it would mean something to him. Vejamos um pouco agora sobre o vice-presidente americano, porque se alguma coisa acontecer com Trump, ou se ele for destituído, se descobrirem mais algum assédio sexual que ele fez e for realmente a gota d'água, ele pode sofrer impeachment. E como a Dilma sofreu, agora o Temer, pode acontecer alguma coisa, porque ele luta tanto contra a mídia, fake news e bomba pra cá, expulsão pra lá, palavra forte pra cá, que pode acontecer de realmente o negócio reverter e sair pela culatra e ele sair de alguma forma, nem que seja morto. Ou se ele se resignar e assim, tipo, cansar e quiser voltar pro seu golfe, quem vai assumir seria o Mike Pence. E esse Pence aqui, eu queria ressaltar de que realmente tem um potencial tremendo na questão político-religiosa. No seu vídeo que ele fez para apresentar nas igrejas, ele falou, por definição, quem sou eu? Eu me apresento para vocês, muito prazer e tal, já conheci bastante ele. Eu sou um cristão, um conservador e um republicano nesta ordem. Greetings, I'm Governor Mike Pence. You know, it's my honor this year to serve as the Republican nominee for Vice President of the United States with my running mate, Donald Trump. I'm grateful to be able to join you, if only by videotape, but I'm not sure how they introduce me. The introduction I prefer is pretty short. I'm a Christian, a conservative, and a Republican in that order. Quer dizer, eu sou um republicano, mas mais importante que isso, eu sou um conservador, eu sou linha dura, mas mais importante que isso, eu sou um cristão. Ele, portanto, é um evangélico com raízes católicas. Mike Pence, o vice-presidente americano, tá? Ultra religioso e se ele assumir a presidência, realmente, de fato, poderia acontecer alguma coisa bem na direção do domingo. O presidente americano, cada ano, tem um chamado Prayer Breakfast, que é um café da manhã da oração. Recentemente teve esse café da manhã da oração e ele sempre convida alguém para palestrar lá. O Ben Carson já foi palestrante uma vez, foi isso que o catapultou para a sua carreira de candidato, mas desta vez foi o tal do Barry Black, que é adventista. Vocês conhecem esse aqui? Ele é o capelão do Senado e esse livro aqui é pela CPB, Sonho Impossível. E ele fez uma palestra. The Bible says, "Thou shalt not covet." And you have caused me to transgress the law of God today. Mas foi nesse momento que Trump, então, falou, já que o assunto era religião, ele falou que ele vai destruir totalmente a tal da emenda Johnson. That these liberties are the gift of God. Among those freedoms is the right to worship according to our own beliefs. That is why I will get rid of and totally destroy the Johnson Amendment and allow our representatives of faith to speak freely and without fear of retribution. I will do that, remember. A emenda Johnson, não sei se é conhecida, já ouviram falar da emenda Johnson, é uma parte da lei americana que diz que
líderes religiosos, pastores, não podem vestir a camisa política, não podem defender nenhum candidato político. Ou seja, isso é bom, a gente vê que isso é bom, né? De que não vai misturar religião com política e não vai, então, misturar Estado com a igreja. Isso é muito bom, separação de igreja e Estado. É uma coisa que está no fundamento do governo americano. Mas ele decidiu tirar isso. Ué, mas por quê? Porque ele queria o apoio dos evangélicos, mais apoio. Mas só que eles falavam assim, ó, mas presidente, Trump, candidato naquela época, Trump, a gente não pode apoiar assim tão explicitamente por causa dessa emenda Johnson. O que tem essa emenda Johnson? Por quê? Por que não pode? Não, eu vou tirar essa emenda Johnson para que vocês possam me apoiar, entendeu? Então ele prometeu que vai tirar essa restrição. Exato. E aqui nós vemos a imagem que viralizou no meio adventista. Ó, Trump assina fim da liberdade religiosa. Vocês lembram? Trump assina, ó, tá assinado aqui, ó. Pronto. E aí o pessoal fica preocupado. Esse é o decreto, né? É isso que é o ruim de você ficar dependendo disso para ir para o campo, porque é fake news, não é. Falou isso, agora não é verdade, e agora? O que é? Já é oficial e tal. Entendeu? Nós temos que ir para o campo, não por causa disso, mas já bem antes para poder plantar as coisas, entendeu? As coisas não dão assim em questão de semanas ou meses. Por obediência, né? É por obediência, né? Deus falou que é para ir para o campo. Mas aí, eu já mandei por lista de transmissão no meu WhatsApp, o alerta, não, ó, cuidado, não é bem assim, não é agora, não foi assinado a lei de Trump, mas tem que passar primeiro pelo Congresso, e depois tem que ser aprovado pela Suprema Corte e tal. Então, o Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou, de fato, porque essa emenda Johnson faz parte da lei tributária, que aí define a igreja como sendo uma entidade sem fins lucrativos, coisa assim, tem a ver com isso aí. Mas só que o Senado não aprovou por um voto. Ou seja, por 51 a 49 foi que não foi destruída a emenda Johnson. E nesse artigo aqui no site da MV, no blog, lá eu tenho postado na categoria Boletim Profético algumas coisas assim para não criar confusão, para você ser esclarecido. E eu publiquei aqui a nota de que não foi aprovada, graças a Deus, tirar a emenda Johnson. Então ela permanece. Então, graças a Deus, aqui ele segurou as rédeas mais um pouco e os anos seguraram os ventos, né? Para que não soprasse ainda a restrição da liberdade religiosa. Porque com isso, se fosse aprovado, tirar a emenda Johnson, os religiosos iriam investir mais na camisa religiosa, política e vice-versa, iria ter mais essa amalgamação aí que complica o negócio, né? Mais na Idade Média. Faz alguns meses, o presidente Trump anunciou que iria agora reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Várias pessoas comentaram sobre isso, eu também, Michelson Borges lá comentou, isso é que nem jogar um barril de pólvora em cima da fogueira. Por quê? Porque Jerusalém também é tida como uma cidade santa do islamismo. Se você agora fala, Trump, que Jerusalém é a capital só do judaísmo, que é Israel é judaísmo, então isso vai criar um tremendo conflito, como já tem tido, vai exponenciar muito mais, porque vai ter batalha, briga lá e tal. E de fato, mês passado já foi inaugurado lá a embaixada, mandaram plaquinha e tal. É algo provisório, mas já reconheceram. Isso aí é uma das suas promessas eleitorais. Por quê? Tem a ver com a ideologia evangélica chamada dispensacionalista. Eles creem que o Armagedon lá, que diz que vai ter a guerra mundial, o Armagedon, o 666, tem tudo a ver com a Palestina e Israel, estabelecer lá o anticristo vai vir, tantos anos, entendeu? Então, para isso, tem que construir também o terceiro templo, e para construir o templo, que realmente os ortodoxos têm intenção de voltar a sacrificar a ovelha lá e tudo, querem fazer isso, só que não pode fazer em qualquer lugar, tem que fazer no lugar que é o Domo da Rocha, onde tem uma mesquita muçulmana nesse momento, entendeu? Então, tipo, a agenda por trás é espantar eles, tirar os muçulmanos, para poder construir o templo lá e voltar a instaurar o judaísmo oficial, para poder acontecer os eventos finais e a paz na terra e assim por diante. Dispensacionalismo. Nós não concordamos com isso. Mas tem essa agenda aqui por trás, que foi uma das promessas, inclusive Obama também ele tinha prometido isso, o Bush, mas só que ninguém estava cumprindo. Sempre o presidente estava adiando, mas agora o Trump fez.
E é por isso que os evangélicos estão muito apoiando ele. Até hoje, eu fui lá pesquisar ontem, quantos dos republicanos estão apoiando Trump hoje, em 2018. E é quase 90% dos evangélicos, dos republicanos religiosos, estão aprovando o seu governo. Ou seja, estão satisfeitos porque ele tem cumprido as suas promessas. Pelo menos, né? Então aqui nós vemos a Ben Carson. Ben Carson, surpreendentemente, não quis ser o ministro da saúde, porque ele é médico. Eu até fiquei admirado, mas não é da saúde, da educação, porque ele tem um programa de bolsas lá, né? Mas ele quis ser o ministro da habitação. Parece que é um cargo, assim, um ministro meio escanteio, mais secundário. Na minha concepção, ele está querendo fazer parte do gabinete do presidente, simplesmente, para poder ser, talvez, digamos, como Esther foi com Mardoqueu, com Assuero lá, com o rei Xerxes, quando teve a lei de extermínio dos judeus. Quem sabe, nós não sabemos, mas temos que sempre atribuir a melhor das intenções ao Ben Carson. Ben Carson me preocupou um pouco em sua campanha eleitoral, porque ele não era tão fiel aos princípios, pelo menos aparentemente. Ele fazia campanha eleitoral no sábado, sabia? Ele ia lá com o microfone de ônibus no sábado, falar. Quando alguém mostrou um prato de lagostas para o Ben Carson, ô Ben Carson, posso comer lagostas? Ele falou, se você não comer todo dia, para você. Ou seja, ele não foi muito fiel, falando a Bíblia diz e tal, entendeu? Então me preocupou um pouquinho. Mas a Esther na Bíblia também não era tão fiel aos princípios. Tanto que o rei não sabia que ela era judia. Os judeus, eles guardam sábado, tem investimento e tudo mais, mas o rei não sabia que era judia, ou seja, liberal, relaxada, mas Deus usou Esther. Então, eu creio que Deus pode usar Ben Carson na hora H, como faz parte do seu gabinete, para poder reverter. Aqui nós vemos, inclusive, o presidente Trump pedindo a Ben Carson para fazer uma oração. With that, I'm going to ask Ben Carson, and you can stay if you want it, because you need the prayer more than I do, I think. You may be the only ones. Maybe a good, solid prayer, and they'll be honest, Ben. Is that possible? So, Ben, we'll ask you to say grace. Thank you. Our kind Father in heaven, we're so thankful for the opportunities and the freedom that you've granted us in this country. We thank you for the President and for cabinet members who are courageous, who are willing to face the winds of controversy in order to provide a better future for those who come behind us. Nós vemos aqui Ben Carson orando, parte do gabinete, por menor que seja o seu cargo, o importante é que ele está no gabinete do presidente e pode reverter alguma coisa quando surgir, né? Oxalá. Porque nós temos que sempre defender a liberdade religiosa. E também, uma das pessoas que poderia impedir a Trump de fazer qualquer bobagem precipitada é a filha dele, porque ela é judia e judia ortodoxa. É a Ivanka Trump e o Jared lá, eles são judeus e eles que foram lá inaugurar a embaixada judia também. Porque alguém me perguntou, você acha que Trump é capaz de assinar a lei dominical, coisa assim? Olha, o Trump ele não é muito assim de ser premeditado, ele é muito temperamental. Se ele vê algumas imagens lá de pessoas, de crianças sendo envenenadas com gás, com a bomba supostamente química lá do Sírio, do Bashar al-Assad, ele já viu as crianças lá sendo envenenadas e já apertou o botão e já mandou foguetes contra a bomba lá contra a Síria, entendeu? Então, ele tem esse aspecto imprevisível de ser. Então, se acontecerem certas calamidades e os sabatistas vão ser postos tipo como bode expiatório, eu acho que ele é capaz sim, mas o fato é que não tem que ser nem ele, pode ser as pessoas que o circundam, certos interesses, entendeu? Como você falou, né? Se sai ele, o vice tem toda a condição também de tocar esse projeto para frente, ou se a filha dele, por algum motivo, deixa de influenciar por alguma situação, não sei se eles sofrem um atentado ou alguma coisa assim, o que mais segura ele? É verdade, então é bem previsível e não tem que ser nem ele que assina
assina a lei dominical. A gente sempre tem essa impressão, o presidente vai assinar o decreto. Mas pode ser também já por via parlamentar direta. A Sarah White diz que o povo vai pedir os legisladores, ou seja, quem que é legislador, no caso, não é o Trump, ele é só o executivo. Mas os legisladores é o Congresso, o Senado, que eles que fazem as leis, vão pedir legislação dominical para tentar aplacar a ira de Deus, a ideia e tal. Então, pode ser também através do ministro da Justiça, esse tal de Jeff Sessions, ministro da Justiça atual. Ele é metodista ultraconservador e, segundo a New York Times, ele fala aqui sobre a questão da liberdade religiosa. O que passa pela mente dele na questão da liberdade religiosa? Olha só como é que eles levam ao ponto. A Igreja e Estado, o que ele pensa sobre isso? E a frase do ministro da Justiça: a Constituição diz que não devemos estabelecer uma certa religião. O Congresso não deve estabelecer uma certa religião. Não diz que os estados não podem estabelecer uma religião. Entendeu a jogada, então? Ou seja, Estados Unidos da América. Pode ser através dos estados também. E quem fala isso não é um Zé Ninguém, é o ministro da Justiça. É só para a gente pensar aqui também essa possível via de que vai vir. Eu fiz questão de procurar na internet esse vídeo. Onde que ele fala isso foi meio difícil, mas eu consegui achar e já legendei também. The Constitution says we shall not establish a religion. Congress shall not establish a religion. Didn't even say states couldn't establish a religion. It said Congress couldn't establish a religion. And it said, nor shall Congress prohibit the free exercise thereof. So you can't prohibit the free exercise of religion. So I think we've forgotten the free exercise clause and over-interpreted the fact of the establishment of a religion being prohibited, because some states at the time had established religions. In Europe, most of the countries had by law a religion that they put in law for their country, and we said no. We're not going to establish any religion here. You have a right, and you have a right to exercise your religious faith as you choose. And Madison and Jefferson particularly believed it was absolutely unacceptable for the government to tell people how to relate to that person they considered to be their creator. Tem um ministério da verdade presente chamado Keep the Faith, guarde a fé, que tem até um pouquinho em português também, mas não foi muito para frente em português. O Yes também estava divulgando Hal Meyer, né? Então, o Hal Meyer, vocês conhecem ele? Ele tem um ministério bem sério, bem legal, sobre os eventos atuais. E ele fala que o Jeff Sessions falou também uma vez de que a separação de igreja e Estado é uma doutrina extraconstitucional e uma coisa recente, que é não histórica e inconstitucional. Ou seja, é o ministro da Justiça falando isso, entendeu? Então, inclusive, o Hal Meyer tem um canal no SoundCloud também. Então, é bem perigoso isso, né? Vir por esta via. A legislação dominical, você pode vir de repente, da noite para o dia, assim como aconteceu com o Muro de Berlim, que caiu da noite para o dia, e até um pouco antes do Muro de Berlim cair, os políticos estavam assim tranquilizando as massas. Não, calma, calma. E de repente mudou tudo. Eles já sabiam, claro, entendeu? Então, quando o Papa vai falar com o presidente americano, com outros presidentes lá, chefe do Google, Facebook, sempre tem um momento em que a mídia não pode entrar no quartinho. É sempre um momento privado, entendeu? Então, o que será que eles estão conversando lá? Entendeu? Eles têm que manter secreto. Certamente não vão estar divulgando isso antes da hora. Certo? Uma curiosidade aqui, uma anedota, o Trump, quando ele era ainda antes de candidato mesmo, só um empresário, quando o Papa foi eleito, o novo Papa é um homem humilde, bem parecido comigo, o que provavelmente explica por que eu gosto tanto dele. Ou seja, é quase a antítese do Papa, né, na questão de arrogância versus humildade, mas aqui ele lançou essa anedota aqui sobre o Papa. Aí Trump também falou sobre o Papa Francisco. Eu não acho muito legal ver o Papa Francisco pagando a sua conta na mesa do hotel, lá na recepção. Isso não é nada profissional, nada de um líder. Assim, porque tipo, não coube na cabeça dele a pessoa ser tão modesta e querer fazer
assim, pagar as contas, ter um carrinho simples, assim por diante. Aí, vocês sabiam que o Papa, quando o Trump estava sendo candidato, falou que alguém que constrói muros, que só pensa em construir muros, não é cristão. O chefe da Igreja Católica aproveitou a viagem entre o México e a Itália para criticar o pré-candidato republicano Donald Trump. Para Francisco, o bilionário não poderia se considerar cristão após prometer construir um muro na fronteira mexicana, caso seja eleito presidente dos Estados Unidos. O Papa respondia a uma pergunta sobre imigração e ressaltou que construir muros em vez de pontes não era uma atitude cristã. Uma pessoa que pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Sobre aconselhar um voto neste ou naquele candidato, não vou me envolver nisso. Eu disse apenas que este homem não é cristão se o discurso dele é verdadeiro. É preciso confirmar se realmente disse da forma relatada. Trump reagiu, chamando de vergonhoso o comentário do pontífice argentino. Eu sou um bom cristão, mesmo que o Papa tenha dito alguma coisa no sentido de que não sou um bom cristão. Ele está questionando a minha fé. Fiquei surpreso. Sou cristão e tenho muito orgulho. Soltanto dico, questo uomo non è cristiano. Si dice questo così. If and when the Vatican is attacked by ISIS, which as everyone knows is ISIS's ultimate trophy, I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been president. Because it's true. Like what is happening now with our all talk, no action politicians. That's what's happening now. The Pope is being told that Donald Trump is not a nice person, okay? Donald Trump is a very nice person, and I am a very nice person. And I'm a very good Christian. For a religious leader to question a person's faith is disgraceful. I'm proud to be a Christian, and as president, I will not allow Christianity to be consistently attacked and weakened, unlike what is happening now with our current president. Ma grazie a Dio che ha detto che io sono politico, perché Aristotele define la persona umana come animal politicus, almeno sono persona umana. They're using the Pope as a pawn, and they should be ashamed of themselves. That's the Mexican government. They should be ashamed of themselves for doing so, especially when so many lives are involved and when illegal immigration is so rampant and so dangerous and so bad for the United States. Okay? Period. That's it. Period. E che sono una pedina, ma forse, non so, lo lascio al giudizio di voi, della gente. E aí teve essa encrenca, assim, e muitos acham, gente, mas como é que pode dar certo essa amizade? Porque eles não são amigos, essa inimizade entre o Vaticano, mas isso aí é só aparência, porque por trás das coisas, por trás das costas, a gente sabe que o Papa Francisco está indo, porque se supõe que um Papa geralmente é mais conservador, né? Mas ele está indo para o lado liberal, e a América liberal, que é liberal até agora, está indo para o lado conservador agora. Ou seja, os dois estão em rumo convergente, entendeu? Então, realmente, faz sentido isso acontecer mais cedo ou mais tarde. A Senhora White o profetizou. E podem não se unir por gostarem do outro, mas a ideologia pode acabar junto. E como ressaltou Felipe Reis e Paulo Cordeiro, nós não estamos falando sobre a pessoa de Trump em si, mas se trata de tendências ideológicas, tá? Estamos aqui analisando, em comparação com os presidentes, as tendências. Pode ser que ele saia e tudo mais, mas não preste tanta atenção na questão da pessoa de Trump, mas também seus conselheiros, o seu meio ambiente, seu vice, seu ministro, e assim por diante. Bom, a Senhora White conclui dizendo assim, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, domingo é uma coisa que está em comum com todos, cristãos, evangélicos, católicos, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhe apoie as instituições,
Então a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Porque o pastor Bohr, inclusive, ele fala que eles não vão tirar a primeira emenda que fala que a igreja não pode impor nenhuma religião. Eles não vão tirar, eles não vão cancelar. Jefferson lá tem coisas escritas bem em mármore, liberdade de consciência e tal. Mas simplesmente ele acha que a Suprema Corte vai simplesmente declarar, não, isso não fere a consciência, não fere a Constituição, não é inconstitucional, está valendo. Entendeu? Então, seja qual... É o povo que pede a pressão social e o presidente tem que manter seu ibope, enfim, são vários fatores, né? Influenciar o Estado. A senhora White fala assim, ó, a palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este aviso for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma, apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela, quem? Roma, está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. E assim por diante. Ó. Interessante, ó, cujos secretos recessos. O Forerunner recentemente lançou um vídeo em que ele mostra de que muitas catedrais católicas têm porões no subterrâneo, em cujos recessos, ou seja, tem muitos mortos nesses porões. Olha só aqui um trechinho desse vídeo, entrevistando David Gates, que está lá na Bolívia. Então estão aqui numa catedral boliviana, mostrando o porão deles, que dá para ver. Ó. Ele está contando a história que o pai dele contou para ele, de um certo episódio lá que numa catedral estavam levando caixas e mais caixas para o porão. E aí caiu uma caixa e foi visto o que tinha dentro. Sabe o que tinha dentro? Balas, munição. Muitas, milhares de balas de munição levando para o porão católico. Interessante, né? Então, e Ellen White profetizou, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Entendeu? Então pode até ser que não seja condenado por juízes civis, entendeu? Mas com a opinião popular, os católicos aqui no Brasil, um país muito católico e tal, já é lá torturado e tal, nos secretos recessos, entendeu? Mesmo sem estar liberado oficialmente a perseguição. Todavia, esta mesma classe de dirigentes religiosos apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível, em grande parte, à profanação do descanso dominical. Ou seja, tanta baderna por aí é porque a gente não guarda o domingo, gente. E que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. E insiste-se nisso, especialmente na América do Norte, ó, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Interessante, né? Onde o sábado é mais pregado, tem mais lei dominical, mais movimento dominical. Aqui no Brasil também é bastante pregado o sábado, então é bem possível que também seja mais pesado que em outros países. Ou seja, é proporcional. Os ventos dominicais. A besta e o dinossauro. Então, Roma tentando influenciar a legislação americana, já foi lá falar no Congresso e tem muitas figuras favoráveis a isso, muito cenário favorável, mesmo que talvez não seja ele, o Felipe Reis e Paulo Cordeiro, não sei qual dos dois, ele acha que não é tão provável que seja o Trump que deu aval, entendeu? Mas ele está montando o cenário. É possível que o próximo dele, a população americana, está muito dividida. Não sei se vocês estão por dentro, mas essas questões de quando tem alguma pessoa atirando lá, negro contra branco, a população americana está muito dividida. Só ver quantas retweetadas e curtidas tem o tweet, o Twitter do Trump. Você vê assim subindo os números ao vivo, tantos mil e tantos, entendeu? Então, a população tem muita gente apoiando Trump e muita gente contra Trump, a mídia em geral. Então, é preocupante ver isso aí. A América do Norte não é um país que eu gostaria de viver nesse momento, porque eu vejo uma tensão, a população se polarizando mais e mais. E pode resultar em guerra civil de fato.
Esse quebrar do Trump, quebrar com o passado, com as instituições, com o normal, eu penso que tem tudo a ver para criar alguma coisa também nova, que seria a lei dominical. Muitas pessoas se perguntavam, mas como é que é possível num país da liberdade de expressão, liberdade religiosa, da liberdade, a estátua da liberdade lá, como é que é possível num país assim ter lei dominical? Bem, então tem que acontecer muitas mudanças para que isso aconteça. E nós vemos que realmente grandes mudanças estão acontecendo e a população está, assim, tipo, o pavio está ficando meio curto. Eles querem mudança, querem que ele faça... O Trump agora quer fazer o quê? Quer resgatar, né? Essas pessoas que apoiaram ele vão pressioná-lo a andar de ré até onde foi o Congresso Nacional. Como você colocou muito bem na outra palestra, a Casa Branca se pintou, a Casa Branca, com as cores do movimento homossexual, né? Então agora eu acho que foi assim, a gota d'água, assim, né? E o pêndulo, exatamente, o pêndulo está voltando. Exato. Agora vamos ver até onde, porque o Papa está convergindo justamente para o outro lado. Então o pêndulo, tanto do Vaticano quanto dos Estados Unidos, eu creio que em um momento eles vão se encontrar. Ou seja, estão acontecendo grandes mudanças justo nos dois poderes de Apocalipse 13, e que nós possamos estar de sobreaviso, não dependendo disso para a gente finalmente fazer alguma mudança, muito menos no caráter, né? Ou seja, as virgens prudentes e as loucas, a parábola mostra que as virgens que tomaram uma decisão de última hora não estavam preparadas, mas as que estiveram já se preparado, já tinham precavido, o seu caráter, a senhora White fala que o óleo representa o caráter, que não pode ser transferido. Então, isso aí tem que ser feito agora, independentemente do que está acontecendo. Ou seja, nada de alarmismo, mas que possamos ver isso aqui como se fosse uma placa de rua. Cuidado, pista escorregadia. Mas a gente não fica lá olhando para a placa. Gente, é de metal, ela reflete. Não, só bate o olho e já continua no seu rumo. Então, os sinais dos tempos servem para a gente poder estar sobre aviso, sim, para que ninguém nos pegue de surpresa. Ao mesmo tempo, não deve ser a base para a nossa ação, tá? Mas que nós possamos estar agindo por convicção e não por medo, né, qualquer coisa assim, tá bom? Vamos fazer uma oração final, então, para pedir a bênção de Deus e para que possamos estar preparados. Oremos. Senhor nosso Deus que está nos céus, nós gostaríamos de pedir a Tua misericórdia para que possamos ser encontrados dignos de resistir ao dia mau quando ele vier. Queremos orar por liberdade religiosa também. Por favor, afaste os ventos, afaste essa possível falta de liberdade religiosa que está vindo, mas que nós queremos prevenir, nós queremos orar para que segure os ventos ainda, para que a Tua mensagem possa ser levada avante ainda. Através de nós, Senhor, utiliza-nos na distribuição de grandes conflitos, advertindo o mundo do perigo iminente. Abençoe o Ben Carson também, que ele possa ser um instrumento, as pessoas que circundam o presidente americano, que sejam usadas por Ti, Senhor, e que possa ser dado um bom testemunho lá também sobre o 27º dia. Abençoe nosso estado espiritual, que nós não temos o alarmismo, mas que possamos estar atentos aos sinais e não dar crédito a qualquer fake news, falso alarme, mas que possamos ter o Teu discernimento também nessa questão. Em nome de Jesus. Amém.